A história acompanha um jovem empreendedor de sucesso que, após anos construindo sua própria estabilidade financeira, enfrenta o maior desafio de sua vida pessoal. Ao lado de sua esposa, com quem compartilha uma vida confortável e aparentemente estável, ele se depara com escolhas e revelações que abalam os alicerces do relacionamento. Conforme os acontecimentos se desenrolam, o leitor é levado a refletir sobre confiança, parceria, responsabilidade e até onde alguém pode ir quando sente que está sendo subestimado. Um relato instigante sobre lealdade, ambição e os limites do que estamos dispostos a tolerar. Minha esposa se gabou de que eu sempre banquei seu estilo de vida, então a deixei de mãos vazias e furiosa. Tenho 29 anos e sou casado com minha esposa Sara, de 28 anos, há quase 5 anos. Sou o que se pode chamar de um empreendedor em série. Começo um negócio, o desenvolvo e depois o vendo quando alguém aparece com uma boa oferta. Não é a ocupação mais tradicional, mas funciona para mim. É importante destacar que venho fazendo isso durante a maior parte da minha vida adulta. Comecei antes mesmo de me casar, comecei a construir meu primeiro negócio quando tinha 19 anos e o vendi aos 21. Apesar de não ser uma forma tradicional de ganhar dinheiro, consegui viver muito bem com isso. Sempre mantenho uma fonte de renda enquanto construo meu próximo projeto. E quando a venda é concluída, o lucro é enorme. Colocando da forma mais humilde possível, vivemos bem. Na verdade, vivemos muito bem. Boas férias, uma casa linda, o melhor de tudo que quisemos. Não estou me gabando, mas isso é uma parte necessária do contexto para que você entenda a história. Então apenas acompanhe. Era bom poder prover, e Sara aproveitou isso. Antes de nos conhecermos, Sara era recepcionista em um salão de beleza de alto padrão. Ela sempre dizia que queria abrir sua própria boutique algum dia, e eu a incentivava. Afinal, tenho muita experiência em iniciar negócios, então me pareceu uma ótima ideia. Ela tinha mais conhecimento técnico na área, e com minha experiência empreendedora, percebi que realmente poderíamos fazer isso funcionar. Fiquei feliz que ela estivesse buscando formas de se aprimorar e ganhar mais. Quando ela me disse que queria estudar cosmetologia, eu apoiei totalmente. Quando quis parar de trabalhar para focar nos estudos, também a apoiei. Se ela estudasse em tempo integral, poderia terminar em 1 ano. Eu ganhava mais do que o suficiente para cobrir todas as nossas necessidades. Achei que fazia sentido assumir as responsabilidades por um tempo para que ela pudesse se desenvolver, mas as coisas não aconteceram como ela havia prometido. Primeiro, ela nem chegou a frequentar as aulas. Ela se matriculou numa escola, foi aceita e até pagou a taxa. Mais precisamente, eu paguei a taxa, e não foi barato. Então, quando percebi que ela não estava frequentando, tivemos uma grande briga. Ela ficava dizendo que poderia simplesmente retomar as aulas quando estivesse pronta. O problema era que ela nunca parecia pronta. Passava os dias rolando o feed do Instagram e TikTok na sala. Quando saía de casa, não era para ir às aulas. Normalmente saía para encontrar as amigas, iam fazer compras ou a restaurantes e postavam dezenas de fotos nos stories do Instagram. Explodi quando percebi que ela não tinha intenção nenhuma de estudar de verdade. Perguntei por que havia mentido para mim e me feito gastar tanto dinheiro à toa. Ela apenas riu e disse que aquele dinheiro não era nada para mim. Afirmou que eu recuperaria rapidamente e que tinha muito mais guardado. Nem tentou inventar uma desculpa, apenas agiu como se eu estivesse exagerando. Eu não conseguia acreditar no quão tranquilamente ela falava sobre jogar fora dezenas de milhares de dólares. Apesar do que ela dizia, aquilo não era uma quantia trivial para mim. Eu trabalhei duro para conseguir aquele dinheiro. Nunca agi como se dinheiro fosse garantido. Se você tem mais dinheiro do que a média, especialmente por esforço próprio, não deve tomá-lo como garantido. Fiquei furioso com o quanto ela estava sendo desrespeitosa e não fiz questão de esconder isso. Gritei com ela por um bom tempo e disse que ela não entendia mais o valor do dinheiro. Avisei que cancelaria seu cartão e o acesso ao meu dinheiro se ela não voltasse para a escola ou arranjasse um emprego. Ela reclamou e disse que eu estava sendo controlador. Parecia que tinha sido influenciada por aquelas besteiras que mulheres solteiras dizem no TikTok ou Twitter. Disse que eu não podia cortá-la financeiramente porque isso seria abuso. Eu não me deixei levar pela tentativa de manipulação emocional. Quando viu que eu não iria ceder, prometeu arranjar um emprego, mas nunca arranjou. Eu realmente acreditei que ela estivesse procurando, e ela me garantiu várias vezes que estava enviando currículos. Chegou até a ir a algumas entrevistas. Depois de alguns meses procurando, comecei a achar que havia algo errado. Eu sabia que o mercado de trabalho estava ruim, mas também tinha minhas desconfianças. Ela já havia descumprido uma promessa antes, quando disse que iria para a escola. Então decidi testá-la. Ofereci ajuda para revisar o currículo e a carta de apresentação, e ela imediatamente ficou desconfortável. Primeiro, disse que não havia necessidade porque uma amiga a tinha indicado a um profissional que tinha otimizado seu currículo. Parecia relutante em me mostrar o currículo, o que só aumentou minhas suspeitas. Então insisti. Disse que muitos desses especialistas eram charlatões e queria verificar por ela. Lembrei-a de que, no meu trabalho,
frequentemente analiso currículos. Quando ela inventou outra desculpa, tive certeza de que estava mentindo. Fui direto ao ponto. Disse que tinha 99% de certeza de que ela estava mentindo para mim e pedi que mostrasse sua última candidatura. Ela ficou na defensiva e insistiu que eu estava violando sua confiança, mas continuei pressionando. Pedi um e-mail. Qualquer prova de que ela não havia mentido durante todos aqueles meses. Ela inventou uma série de desculpas até finalmente admitir a verdade. Ela estava apenas fingindo que procurava emprego para me tirar do pé. Perguntei por que havia mentido. E ela disse que só queria que eu parasse de insistir sobre a escola ou o trabalho. Disse que eu ganhava dinheiro suficiente, então não via razão para trabalhar. Queria apenas relaxar e aproveitar. Não era esse o objetivo de ter um marido rico? Foi aí que percebi que tudo não passava de um plano elaborado e caro para evitar ter que trabalhar. Ela nunca teve a intenção de estudar. Só sabia que eu não aceitaria que ela largasse o emprego para ficar deitada em casa o dia inteiro. E ela tinha razão quanto a isso. Acredito que o esforço em um relacionamento deve ser mútuo. Eu estava me matando de trabalhar para oferecer todo o conforto que ela desfrutava. E ela não contribuía com nada. Passava o dia no celular ou com as amigas. Nem dava para chamá-la de dona de casa. Ela não fazia serviço doméstico algum. Mal cozinhava. E nós tínhamos uma faxineira que vinha 2 vezes por semana. Então dei um último aviso. Disse que nosso casamento era uma parceria e não funcionaria se ela não fizesse nenhum esforço. Não dava para simplesmente gastar dinheiro sem fazer absolutamente nada. Ela revirou os olhos e disse que não me devia nada só porque eu ganhava dinheiro. Disse que era minha esposa, não minha funcionária. E que era meu dever mimá-la. Que eu não podia simplesmente fazer exigências. Quase não acreditei no que ouvi. Ela não era assim no início do nosso relacionamento. Senti como se estivesse falando com uma parede. Não importava o que eu dissesse. Não conseguia fazê-la entender. Ela se recusava até mesmo a reconhecer que havia mentido por meses. Não chegamos a lugar nenhum naquele dia. Só discutimos em círculos. No fim, disse que cancelaria os cartões até ela decidir o que queria fazer. Poderia trabalhar, voltar para a escola ou fazer tarefas domésticas. Era decisão dela, mas precisava contribuir de alguma forma. Eu não era pai dela. Ela choramingou e reclamou, mas quando percebeu que eu estava falando sério, ficou agressiva. Começou a gritar dizendo que aquilo era abuso financeiro, que era meu dever bancar o estilo de vida dela. Perguntou qual era o sentido de ter sucesso se ela não podia viver como quisesse. Isso me irritou muito. Então era aceitável que eu me matasse de trabalhar para proporcionar todo esse conforto, mas ela não podia fazer o mínimo? Ela achava que merecia viver no luxo com o meu dinheiro só pelo fato de ser mulher? E isso não me desceu. Tenho orgulho de poder prover, mas isso não significa que gosto de ser feito de idiota. Então cortei o dinheiro dela. Não completamente, cancelei os cartões, mas deixei um com um limite cuidadosamente controlado. Seria o suficiente para cobrir o essencial, com um pouquinho de dinheiro para gastar. O objetivo era apenas ensinar uma lição, mas fui eu quem aprendeu algo. No fim, algo continuava me incomodando. Se ela era capaz de ir tão longe só para evitar trabalhar, do que mais seria capaz? Senti que estava lidando com uma pessoa totalmente diferente, alguém que eu não conhecia. Toda a confiança que eu tinha nela evaporou de uma hora para outra. Então comecei a investigar. Admito que não foi a primeira vez, tive algumas suspeitas quando estávamos namorando. Não encontrei nada na época e prometi nunca mais fazer isso, mas agora sentia que não havia escolha. Algumas noites atrás, esperei ela deixar o celular carregando no andar de cima e fui dar uma olhada. Havia principalmente mensagens com as amigas. Também li essas, tentando entender o que havia acontecido com ela recentemente. A primeira coisa que descobri foi que ela estava discutindo suas ações recentes com algumas amigas. Parecia que uma delas inclusive a encorajou a parar de trabalhar porque uma mulher como você não precisa disso. A arrogância dessa frase me deixou furioso, mas continuei lendo. Eventualmente, encontrei mensagens de outra amiga, Kelly. Exceto que Kelly não era amiga coisa nenhuma, e nem era uma mulher. Não demorou para perceber que Kelly era um cara com quem ela estava dormindo. Pelo que vi, eles estavam tendo um caso há algum tempo, pelo menos alguns meses. Fiquei arrasado. Já sabia que Sarah tinha mudado, que vinha mentindo para mim, mas não esperava esse nível de traição. Poderíamos ter superado as outras questões, mas isso foi demais. Todas as tentativas que eu fiz para fazê-la ser uma parceira de verdade foram inúteis. Claramente. Lá estavam as mensagens, além de flertes. Ela fazia piadas às minhas custas. Dizia para ele que só amava o meu dinheiro, que seu coração de verdade era dele. Ele perguntou se ela tinha medo de que eu descobrisse um dia, e tudo o que ela disse foi que estaria feliz, porque eu continuaria pagando pelo estilo de vida dela, não importava o que acontecesse. Se eu me divorciasse, ela levaria metade de tudo e eles viveriam no luxo juntos. Aquilo já era o suficiente para mim. Foi exatamente o que ela disse quando discutimos, em que eu sempre financiaria o estilo de vida dela. Ela achava que eu era burro demais para fazer qualquer coisa, que eu simplesmente aceitaria tudo calado. Provavelmente achava isso por causa do tempo que conseguiu mentir para mim sem ser pega. Mas eu não sou burro. Meu único erro foi confiar demais nela. Eu não a confrontei imediatamente. Levei meu tempo juntando provas, acessando regularmente o celular dela para tirar capturas de tela das mensagens e documentando os movimentos dela entrando e saindo de casa. Também entrei em contato com um advogado para iniciar o processo
processo de divórcio. Contei tudo a ele, a recusa dela em trabalhar, as mentiras, a traição e as provas que comprovavam tudo isso. Depois contei a ele sobre o contrato pré-nupcial. Antes de nos casarmos, Sarah e eu fizemos um pré-nupcial. Ele protegia todos os meus bens empresariais como bens pessoais, mas ainda assim era bem generoso com ela. Ela teria uma pensão razoável e uma divisão justa dos bens conjugais. Provavelmente por isso ela se sentia tão segura de levar uma parte de tudo que eu possuo, mas o que ela não parecia entender era que esse acordo era válido apenas em caso de divórcio sem culpa. A cláusula de infidelidade explicava exatamente o que aconteceria em uma situação como essa. Ela não receberia dinheiro algum, e a divisão dos bens conjugais seria decidida pelo tribunal. Meu advogado me disse que ela iria contestar o pré-nupcial, mas ele tem um bom pressentimento de que tudo vai correr a meu favor. Ela ainda está completamente desprevenida. E eu mal posso esperar pelo dia em que verei todas as esperanças dela se desfazerem. Você passou anos ralando para construir negócios do zero, correndo riscos financeiros, lidando com o estresse de fazer tudo funcionar, e ela viu isso como plano de aposentadoria dela, não como uma parceria, não como uma oportunidade de construir algo juntos, mas como um estilo de vida de influenciadora sem precisar influenciar nada. Sinceramente, parece que ela deixou de ser parceira no momento em que os presentes de casamento foram desembrulhados. Atualização, e muita gente quis saber como essa história terminou, então achei justo não deixar ninguém no suspense. Muitos não sabiam que um pré-nupcial podia ser contestado. Sim, pode. E em alguns casos o juiz pode decidir a favor da mulher se achar que o contrato é injusto, que nada surpreendente. O contrato te protege, mas o sistema costuma tentar proteger a mulher como se ela fosse uma criança inocente. Antes de entrar nesse ponto, vou contar como foi quando ela descobriu o que estava por vir. Quando a confrontei, fiz isso com os papéis do divórcio na mão. A expressão de choque no rosto dela fez tudo valer a pena. Ela só perguntou por que eu queria terminar tudo. Disse que eu sabia sobre o Kelly. Ela ficou paralisada por um momento e depois disse: "E você não achou que devíamos conversar sobre isso?" Respondi que não havia nada para conversar, porque ela já tinha dito tudo nas mensagens. Lembrei a ela que tinha escrito que ficaria feliz se eu descobrisse, porque levaria uma parte do meu dinheiro. Ela começou com as desculpas de sempre. Disse que não tinha falado sério, que não se importava com outro cara, que só tinha sido um momento de fraqueza. Falei que não me importava com os detalhes, porque sabia que ela ia mentir como sempre. O que importava eram os fatos, que eu tinha no celular dela e estavam agora com meu advogado. Disse que o resto a gente resolveria no tribunal. Os olhos dela se arregalaram. E mais temos um pré-nupcial, não precisamos ir ao tribunal. Fiquei surpreso por ela não ter feito a lição de casa. Ela não era tão esperta quanto eu pensava. Estava cega pela chance de ficar rica sem esforço. Ri e disse para ela olhar o contrato de novo. Quando o advogado dela lesse, ela ia querer ir pro tribunal sim. Depois disso, não ouvi mais nada dela por um tempo, mas meu advogado me contou que ela tinha assinado os papéis e queria contestar o contrato. Ele me tranquilizou dizendo que estavam apenas tentando a sorte, porque o documento era justo, e ele estava certo em contestar o mesmo. Disseram que o contrato era injusto e tirava todos os direitos dela. O mais irônico era que usaram a cláusula de infidelidade como argumento, o que significava que ela teve que admitir que traiu. Achei isso engraçado e revoltante ao mesmo tempo. Ela admitiu ter traído e ainda assim queria discutir o que era justo? Felizmente, o juiz viu as coisas do meu jeito e decidiu a nosso favor. Disse que a cláusula era justa, talvez até demais, considerando as circunstâncias. Eu não estava tirando nada injustamente dela. Ela não ficaria na miséria, mas também não teria o luxo que queria. O tribunal não se importou com isso. Também não gostaram do fato de ela ter traído e se recusado a trabalhar. Com base nisso, o juiz manteve o contrato válido, e nada de pensão, nada da minha empresa. Os bens em comum, como contas e propriedades conjuntas, foram divididos. A casa estava só no meu nome listada no contrato como bem protegido, ela não podia tocar. Sarah ficou furiosa. Comparado ao que ela esperava levar, saiu praticamente de mãos vazias. Teve até uma cena no tribunal onde ela explodiu de raiva. Tive que me segurar para não debochar, mas não consegui esconder um sorriso. Foi um alívio ver os planos dela desmoronando bem diante dela. Mas ela não parou por aí. No dia seguinte, me ligou furiosa. Disse que eu tinha roubado dela e até me acusou de abuso financeiro. E perguntei como isso era possível se nem estávamos mais juntos. Ainda me pergunto como ela virou esse tipo de princesa materialista. Ameaçou recorrer da decisão. Disse que era impossível aquilo ser legal, que não era justo termos construído tudo juntos e ela não ficar com nada. Mas por construído, ela se referia à minha empresa. Isso foi ridículo. Joguei a verdade na cara dela, e ela não construiu nada comigo. Eu fiz tudo sozinho. Ela não contribuiu com nada. Disse que ela era livre para recorrer, e eu até queria ver ela torrar o pouco dinheiro que ainda tinha com mais advogados. No fim, foi só ameaça, nunca houve recurso. Pessoalmente, acho que ela saiu até no lucro. Ela mentiu, traiu, tentou me arrancar dinheiro. Na minha opinião, era uma interesseira, uma predadora querendo viver às minhas custas. Mas sei que tive sorte. Poderia ter sido muito pior se não fosse o pré-nupcial. Meu negócio, que demorei tanto para construir, podia ter sido destruído só porque uma 304 queria viver no luxo com o meu dinheiro. Não mantenho contato com a Sarah. Como já disse, não temos mais nada para conversar. Ela me traiu,
tentou dar o golpe e perdeu. Agora sigo em frente com minha vida e estou prosperando sem ela. Meu negócio nunca esteve tão bem e, sinceramente, não sinto falta dela. Não tenho que sentir falta de alguém que só sugava. Quanto a ela, agora não tem outra escolha, vai ter que arrumar um emprego. Adeus vida de luxo. Não acho que as coisas deram certo com o amante dela, porque um amigo me disse que viu ela em um app de namoro recentemente. Aposto que ele caiu fora assim que descobriu que ela não ganhou o acordo milionário que esperava. Agora ela está quebrada e sozinha. E não sinto pena. É só mais um pedacinho de karma que ela recebeu. Fico feliz que esteja pagando por destruir nosso casamento. Então, galera, se vocês acham que estão sendo usados, façam alguma coisa. Você é um provedor, mas não é um caixa eletrônico. E pelo amor de Deus, façam um pré-nupcial. Pode salvar sua pele um dia. A reação dela ao ser confrontada? Manual do narcisismo. E você está certo, pré-nupciais não são a prova de tudo, mas muitas vezes são um salva-vidas contra alguém que quer sair com mais do que merece. Ela achou que tinha ganhado na loteria ao se casar com um homem trabalhador e sair com o dinheiro. Em vez disso, levou uma lição de realidade. E agora vai ter que fazer o que evitou durante todo o casamento, trabalhar.